terráqueos! Hoje estamos aqui lançando o nosso UsinaCast, um produto da Usina de Fotos. E hoje com ele, o paladino da fotografia, o Playmobil da fotografia, o gigante guerreiro Dylion do direito autoral, o maior impressor fine art da Bahia, Pedro Nunes, senhoras e senhores. Tirem as crianças da sala. Vamos nessa. Depois de uma apresentação dessa, mais uma vez é difícil a gente falar. Até o cargo de impressor ele já me arrumou aqui, mas que massa poder dar início, esse pontapé inicial nesse projeto que eu desejo sempre vida longa a tudo que a usina faz, desde quando eu conheci, com o Pedrão, agora com você. E muito obrigado pelo convite. Fico feliz, muito feliz. Vamos lá, vamos conversar sobre fotografia, sobre história, sobre feira, sobre gente. Porque fotografia não é feita só de paisagem, é feita de gente. Eu costumo dizer que cada um fotografa o que lhe inspira, o que lhe aprovém, do que é sempre o melhor. Eu, particularmente, gosto muito de contar histórias. Contar história através da lente, eu digo que eu não aprendi a escrever, escrever poesia, então minha poesia é feita com luz, com câmera. Até porque você, quando vê uma imagem, você olha uma imagem, ela pode te levar para outro lugar. É que nem um cheiro, né? Que nem uma música. Você ouve uma música e fala, pô, isso aí eu era criança, eu tava fazendo tal coisa. O cheiro de uma comida, o cheiro de um perfume. Pô, eu lembrei da casa de minha avó. Isso rola muito. Passo nos lugares assim, o cheiro de feijão, eu faço, pô, é minha mãe. Mais do que o registro, para mim, ela tem o objetivo de guardar mesmo, né? De guardar a memória, de guardar essa história, de ter esse caminho registrado para sempre. E a gente tem hoje um acesso muito fácil às câmeras, hoje as coisas são muito mais simplificadas. E o próprio celular, a facilidade que se tem de registro, tem até aquela frase de Salgado que foi muito questionada por uns, debatidas por outros, dizendo que o que se faz hoje não é fotografia com celular. Fotografia de celular não é fotografia. Eu entendi o que ele quis dizer, que ali é um registro de um momento que as pessoas várias vezes tiram a foto com o celular, ela não volta a rever essas fotografias nunca, não trazem para o papel, não tornam ela palpável, apenas uma forma de registro do dia a dia para as redes sociais. E ao mesmo tempo, eu costumo dizer que se não fosse o celular, a gente não teria tantos registros como a gente tem. Eu falo pelas minhas filhas, pelos filhos dos amigos. É muito mais fácil você tem celulares, hoje tem câmeras com... Eu, por exemplo, já fiz impressão de 1,10 m por 73 de um celular que, é melhor do que um bocado de câmera. Não quer dizer que seja boa, não tem a mesma técnica, a profundidade, algumas coisas técnicas da fotografia, mas para o registro, para a forma de documentar, ela é muito válida. E você falou isso, as filhas, é engraçado que duas coisas. Minha filha, quando nasceu, minha filha nasceu em 2000, ela faz 25 anos, 25 agora dia 24 de agosto. Ela saiu da maternidade com 2 filmes de 36 poses revelados. A avó tirou foto do parto, foto dela no quarto já comigo. Então, com meu pai, foi lá, alguns amigos foram lá, então já foram 2 filmes de 36 poses. Hoje em dia com o celular é mais rápido, a pessoa está ali fazendo foto. Meu irmão fez as fotos do parto da filha dele, que tem 9 anos, com o celular dele. Registrou aquele momento, ele estava ali, conseguiu fazer. E outra coisa sobre essa frase de Sebastião Salgado. Pedro de Souza, um cara antigo na fotografia, um cara que fotografou a Santa Ceia. É dinossauros. Ele fala uma frase massa, que antigamente não se tinha bons fotógrafos. Aí já vem mais uma polêmica. Se tinham bons iluminadores. O cara tinha que entender muita iluminação para conseguir fazer uma boa foto. Que hoje a gente vê tudo no fotômetro. A gente chega ali, a gente olha a câmera ali, a gente sabe o ISO, a gente sabe a abertura, a gente consegue controlar, ainda mais hoje com as mirrorless. Ficou muito mais fácil se você tiver técnica. Porque não adianta, se você não for um bom fotógrafo, você pode ter o equipamento que for. Você não vai tirar boas fotos, pois equipamento não faz fotógrafo. É aquela velha frase que a gente ouve durante a caminhada várias vezes. Também com a câmera dessa, como é que você não faz uma foto? Apertar o botão. Aí é a hora que a gente se diverte, bota na abertura com 22, ISO 0 para botar a pessoa para tirar foto. Já aconteceu comigo aqui, eu fazendo um editorial de moda de uma loja, e a dona da loja estava encostada na parede. E aí eu fazia a foto, ela faz... Não gostei dessa foto, ela nem tinha visto a foto. Esse ângulo não está legal. E eu só respirando, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho filtro. Sacou?
E aí, na primeira, na segunda, terceira vez, eu peguei a câmera e fiz, minha cara, ainda tira aqui essa foto pra mim. Eu não sei fazer, então pronto, deixa eu trabalhar. Depois que ela viu as fotos, ela comprou fotos a mais. Eu fiz, não pode esperar. O imediatismo da foto, a gente acaba se perdendo na fotografia muito por essa ansiedade, né? Você acabou de falar dos filmes, de 2 filmes de 36, se você fizesse essa fotografia desse estúdio, essas fotografias desse ensaio de moda aí, ela só saberia, pelo menos daqui a uns 5 dias, depois que você pegasse os filmes, que você levasse para o laboratório, fizesse a revelação. Hoje, com essa instantaneidade dos equipamentos de tudo, permite, sim, você melhorar o que você quer no momento, que eu acho sensacional. Eu não sou da época da câmera de filme, né? Eu tinha câmera de filme, eu tenho muito negativo em casa, muita foto, mas era só época de cachaça, né? Então, eu sempre andava com uma câmerazinha, com os filmes, e com bolso cheio de pilha, porque acabava. Aquela saboneteira. Exatamente, e segurava. Então, eu tenho muito registro dessa câmera, mas nunca foi um trabalho profissional. Não era um trabalho técnico, apurado, como eu busco hoje, como eu busquei. Então, eu sou da geração da máquina automática, da digital. Então, as pessoas falam assim, mas eu quero comprar uma máquina de filme. Eu não tenho saudosismo nenhum. Eu nunca fotografei com filme para fotografar, para ter técnica. Eu não seria um bom iluminador na época de Pedrão. Eu lembro que com 10 anos de idade, no Natal, minha mãe perguntou, Shopping Piedade tinha uma mini lab no 2º piso. Meu irmão queria uma bicicleta, uma Caloi Cross. Meus primos, videogame. E você? Eu quero essa câmera aqui. Era uma Kodak, que o filme era inteiro. E o flash, você botava, ele disparava 4 vezes, você jogava fora e botava outro flash. Minha mãe dizia, eu lhe dou a câmera, eu lhe dou o filme, mas flash não, que flash é caro. Imagina. Sacou? Mas eu tenho essa câmera até hoje. Agora, assim, e isso do imediatismo é muito incrível porque eu tenho uma sobrinha de 2 aninhos que você tira uma foto dela, ela faz, deixa eu ver. Sacou? As crianças já nasceram sabendo que eu posso ver, ela faz, deixa eu ver clarinha. É isso, pô. E a gente tem que entender que isso faz parte da evolução ou não, a evolução é muito relativa, mas do caminhar da sociedade, do caminhar das tecnologias. Os meninos hoje nascem mexendo com o celular, a gente veio ter celular, a gente não, porque eu não sou da mesma geração que você, mas as gerações, a gente aprendeu a lidar com a internet, a lidar com o celular, a lidar com o telefone na rua, ao fim do orelhão. É uma velocidade muito rápida que as coisas acontecem. E falar que, como eu já ouvi muito, mas a câmera digital que você não lembra, você sabe como é que é, fotógrafo usa filme. Não, irmão, fotógrafo usa celular, fotógrafo usa câmera, usa o que ele quiser. O importante é o registro do momento, que é o que eu falo, quantas vezes eu fotografo sem ter a câmera na mão. Pois é. De ter o enquadramento o tempo inteiro, olhando as coisas, fotografando, para ter aquilo como registro de uma memória, para quando eu tiver com a câmera na mão, aquele momento, normalmente ele se repete, a história se repete. Eu saio com amigos, saio com galera, eu tô na rua, faço, olha a foto ali, ó, olha a foto aqui, porque você tá vendo a foto antes. E isso, o negócio do filme, é saudosismo. Eu tenho câmera analógica funcionando. Nós temos um amigo, Anderson, que ele acho que deve ter umas 100 câmeras funcionando analógicas, que ele é colecionador. Caramba. Agora sim, aí estávamos eu, Thiago Paranhos, que também será um dos convidados aqui, e Luizinho fotografava muito bem de celular, pegou uma câmera, coisa e tal, e Thiago ensinou ele a fazer a fotometria. Aí eu falei, você define o ISO, depois você define a abertura, então só sobra a velocidade para você fazer a fotometria. Aí Paranhos fez, mas isso aí é de quem fotografou de filme, porque o filme tinha asa. Então minha asa era 800, pronto, tá aqui. Minha asa é fixa. Eu já sei que eu só posso usar essa asa. Então, a abertura eu vou definir, só sobra a velocidade. Hoje a asa é controlável, é tudo controlável. E é sensacional isso, pô. Você poder controlar o seu equipamento do jeito que você quer, com velocidade, com aplicativos de edição posterior muito avançados, com a inteligência artificial, que é outro negócio que está chegando, regaçando, e ele vai fazer parte da fotografia. E as pessoas sempre falam, mas vai acabar com a fotografia. Não vai acabar com a fotografia. Não vai, porque tem gente errando. Tem gente com todo recurso, ainda não consegue fazer foto boa. E é pra você que eu estou falando isso mesmo. E o pior não é só isso, pô. É porque além de... até para a inteligência artificial tem que ter a inteligência humana para conduzir a artificial. Senão ela não vai, sozinha ela não vai. E você entender que a edição tem a questão aí já é posicionamento, né? Os caras que são mais puristas, que não mexem em foto em nada, tem os que arrancam, os que arrancam todos os fios, os que botam gente, que tira a pessoa, que faz...
E nada disso está errado. Não. Eu acho que o que tem que acontecer é honestidade na sua essência. Eu sou um cara que manipulo muito pouco as fotografias. É recorte e edição de luz, equilíbrio. Agora, nunca fui muito de arrancar poste, de tirar. Só que hoje é muito fácil. Hoje você tira uma pessoa na foto com um clique. Então, se você quer uma foto mais limpa, eu não vejo nada demais, desde que isso não seja escondido. Não seja escondido. Grotesco é subjetivo. Mas, assim, o cara fala, não, eu não faço isso. Porra, como é que você conseguiu essa composição limpa? Não, velho, eu tava na hora certa, no lugar certo e arrancou as pessoas tudo lá. Aí você não tá sendo honesto, não é com os outros, é com você. Mas fora isso, eu não vejo problema nenhum. Você tirar, arrancar, botar, editar, botar tem gente que gosta mais saturada, que gosta menos. É uma identidade. A edição é identidade. E eu acho que assim, é como diria Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. É a sua lei. É a sua fotografia, é a sua identidade. Todo mundo imprime sua identidade na fotografia. E eu acho que é o mais difícil você conseguir imprimir uma identidade visual. Eu vejo assim, algumas pessoas falam, pô, Pedro, não é o que eu vejo só, uma foto que eu sei que é sua. Eu acho isso massa, isso para mim é um degrau muito alto da fotografia. Pessoas que olham as minhas fotos e identificam como minhas, pela edição, pelo recorte, pelo assunto. Porra, isso para mim eu acho sensacional mesmo. No estúdio, eu consigo criar a luz, a iluminação que eu quero para minhas fotos. Agora estou fazendo um autoral que nosso querido amigo, soterografando, o Tiaguinho, ele, rapaz, você tem a faca e queijo na mão, porque você não faz um ensaio assim no estúdio? E aí, no Bebê do Mercado, eu conheci um cara, trouxe ele aqui, compus um ensaio de Exu. Criei luzes vermelhas, fogo e um monte de coisa. E nisso, abriu minha mente, eu fiz, pô, vou convidar outras pessoas para fazer pombagiras, para fazer Exus, E isso está rendendo uma coisa legal. Mas é minha criatividade. Aqui eu consigo manipular e fazer a luz que eu quero. Na rua, não. A rua você é o sniper. Você tem que ser o cara certo na hora certa. Tem que ele pensar, eu quero fazer essa foto assim, eu vou sair hoje para fotografar. Como eu saí 2 de julho, eu só vou fotografar reflexo e instrumentos. Eu saí com o meu foco que eu queria. Mas rolou outras coisas. Claro, sempre tem. Porque a rua é muito rica, né? E a rua, é que eu falo, é meu estúdio, né? Eu converso com algumas pessoas assim, se você me jogar ali no estúdio para fotografar, irmão, não sei nem por onde é que vai. E voltando ao que Pedrão falou, estúdio é iluminação, é luz. E você dominar a luz é um negócio muito... Claro, eu falo assim, não tenho noção, é até estupidez, né? Mas eu não saberia montar um set, por exemplo, de sombra. Eu sempre trabalho com um ponto único de luz. No máximo 2 ou 3, quando tem na rua. Mas eu tenho uma janela, eu tenho um sol, eu tenho um ambiente. É um ponto único. A gente tem... Meu olho é treinado para isso. Eu procuro sempre sombra de meio rosto, procuro sempre a iluminação direta, de revés 3, mas sempre com a iluminação natural. Se me jogar no estúdio, eu não sei para onde vai. Da mesma forma que eu conheço várias pessoas que são de estúdio, que se jogar na rua, se bate todo. Porque ele não vai saber usar só aquele ponto de luz, ele já está pensando em 10 pontos onde ele pode iluminar o que ele quer para a fotografia. Da mesma forma que vamos criar mais uma polêmica daquela pessoa que vai para a rua, fotografar na rua, bota o flash virado para o céu e achando que é o curso Flash com Jesus. Inclusive esse curso de Flash com Jesus vai ser dado por soterografando. Ele adora. É isso, velho. Você vê que o cara, ele não sabe para que aquele flash está ali. O flash, ele é uma iluminação que para ele botar para cima ele tem que ter um rebatedor. E aí você isso até eu sei. Você tem uma sombra, você quer matar aquela sombra, você bota o flash, você vai conseguir na rua tirar isso, tirar a sombra da pessoa, beleza. Eu nunca levei flash para a rua. Não sei nem usar, não sei nem por onde é que vai. Eu tenho 2 flashes Speedlight que eu acho que tem 1 ano que eu usei eles, porque aqui no estúdio eu uso mais as tochas. Mas eu fico olhando assim, as pessoas que vão para a rua com 50 lentes, 4 câmeras, e aí chega Luizinho com um celular e faz foto bacana. Mas é isso de novo, velho. Eu costumo não... Já tem um tempo que eu não julgo ninguém por nada, né? Você vai pegar uma mochila, carregar o seu peso, você vai fazer o que você quer, você vai usar ou não. Eu, por exemplo, eu faço a lavagem do Bonfim, a caminhada inteira. Todas as festas que eu vou, eu tô com minha mochila. Minha mochila normalmente tem minha câmera com a 2470,
eu carrego a 14-24 e a 70-200, tudo 2.8. É um set completo. E eu não sei dizer quantas vezes que eu só fico com a 24-70 o percurso inteiro. Eu estou carregando um peso da Zorra, eu poderia estar só com a outra câmera, mas como a gente é inquieto e está sempre olhando, sempre buscando, imaginar um momento que você precise de uma 70-200, de uma 14-24, você tá com ela em casa, sabendo que ali você ia fazer uma foto, que às vezes num evento desse eu quero 5 fotos. Eu não quero 50, 200. Eu quero 5, entre 5 e 10. Se eu tirar 10 fotos que eu goste, para mim tá muito bem feito, muito bem feito. A saída valeu muito a pena. E aquele lance, você vai da 14-24, né? Eu tenho 14-24, 24-70, 70-200, tudo 2.8. Você tá com ali a linha tá aqui, uma completando a outra. Tudo 2.8. Então, desde 2018 eu não compro equipamento. Porque eu tenho a minha câmera e eu tenho essas 3 lentes. Eu fico me perguntando assim, o que é que eu poderia querer a mais de equipamento para minha fotografia? Eu não fotografo baleia, eu não fotografo de longe para querer ter uma 500, uma 600. Eu não fotografo... assim, tem as lentes fixas, só que a minha fotografia tem um teor alcoólico bem razoável. Então, não é para você ficar... Uma calibração de olhar. É uma calibração ótica bacana. Então, não é uma coisa fácil você estar trocando lente, pegando... Então, a 24-70, ela me atende de uma forma que praticamente pouco eu uso a 70-200. Eu sou muito pequeno, não disputo espaço, então às vezes eu vou para fotografia na hora que eu vejo, eu falo assim, agora eu vou fazer só retrato. Aí eu pego a 70-200. Faço muito retrato com a 70-200, que eu fico de longe fazendo retrato. Aí ao mesmo tempo, você olha para o lado e você quer fazer, você não consegue fazer uma fotografia daqui, você tem que correr para lá para fazer a foto. Então, a 24-70 me atende muito bem. Sim. Até porque uma 24-70, quando você tem um sensor que lhe permite cortar, você tem um zoom de 200 na 70. Você corta um quarto do sensor, você vai ter que continuar com qualidade sem precisar. E claro, como eu fotografo com Nikon, a gente tem a facilidade de ter nitidez, né, velho, de foco. E assim, quando as pessoas perguntam, né, eu recebo muita mensagem de fotógrafos iniciantes, de pessoas no Instagram, perguntando assim, qual equipamento você compra, qual que você me orienta, por que você fotografa com a Nikon? Porque eu aprendi com a Nikon. Simplesmente por isso. Se a minha primeira tivesse sido uma Canon, seria Canon. Inclusive, a minha primeira foi uma Sony. A minha primeira DSLR que eu ganhei, mas não me adaptei. Eu lembro que na época, o custo das lentes da Sony era muito alto. Não sei como é que é hoje, que eu não acompanho o mercado e nem olho. Mas sempre foi muito cara as lentes da Sony. Então, eu falei, porra, já que eu estou investindo na minha fotografia, isso foi em 2014... 15, não sei, 13, não lembro agora. Como eu estou investindo na minha fotografia, eu vou migrar logo de uma vez para algo que seja mais acessível. E a Nikon, na época, era mais acessível. Sim. E só por isso que eu fotografo com a Nikon. Não é porque foca, que a Canon não foca, porque a Sony esquenta. Isso para mim é resenha que vai morrer existindo. Eu acho assim, o equipamento caro, as novas câmeras estão com preço bem alto, as lentes estão bem caras, assim, mas ainda tem muito equipamento acessível. Você primeiro precisa entender a sua fotografia, para depois você pensar em equipamentos. Eu acho que a gente vive num mundo muito consumista, em que as pessoas compram equipamentos sem saber nem para que serve. Sim. Então, você não conhece a sua fotografia e você compra um equipamento X porque Pedro usa. Só que Pedro tem uma fotografia que é a dele. Então, eu sei para que eu estou comprando um equipamento. Tanto que desde 2018, como eu disse, eu não compro equipamento. Eu não preciso mais. Quer dizer que o meu equipamento é o melhor? Não, não é. Pelo contrário, a câmera atualizada da minha hoje, a Z9, se não me engano, acho que é quase 40 mil só o corpo. Eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera de 40 mil só o corpo. Nem seu corpo está valendo isso. Vale mais. Mas você pegar um equipamento desse só para ter o mais atualizado, no dia que eu comprar, 2 meses depois vai ter ela atualizada. Então, a sua de 39 já não vai ser mais atual. Eles lançam uma já pensando na próxima. Então, quando você conhece sua fotografia, você economiza no equipamento. Você economiza no que você está fazendo. Você é o cara que compra, que usa o celular só para falar e mandar WhatsApp e precisa comprar o iPhone 17 porque é status ou porque alguém falou que é melhor, mas não usa. Então, não adianta você ter equipamento sem você saber para que ele serve. E se você não entende sua fotografia, você não entende seu equipamento. Para mim é muito claro isso aí. Não adianta você
comprar sem saber para que serve, nem se você não conhece a sua fotografia. Então, eu sempre falo, conheça primeiro o que você está fotografando, conheça o que você quer, o que você é, para depois você pensar no equipamento. Agora, me responda uma coisa. É melhor, você prefere emprestar equipamento ou quebrar um pé? Rapaz, eu tive uma experiência recente com o tornozelo quebrado, não foi muito boa, não. Eu empresto equipamento. Deixa meu pé em paz. Emprestar equipamento é dureza. Mas eu não tenho muito problema com isso, não, velho. Assim, principalmente com pessoas que eu conheço. Sim. Você precisar ligar assim. Eu falo assim: nada que o dinheiro compra, eu tenho muito apego. Eu consigo, com muita naturalidade, me desprender, mas claro que a gente sabe o investimento que a gente faz, a gente sabe o trabalho que é para comprar. Não é que eu vou jogar fora, mas não tem problema de emprestar, não. Eu não, desde que eu não use, desde que eu não precise. Quando a pessoa fala assim, pô, você me empresta equipamento, que dia é sábado? Eu falei, não empresta. Sábado eu vou fotografar em algum lugar. Eu posso até não fotografar, mas eu posso querer. Sim. Então eu não empresto. O seu dia. Sexta, sábado, são dias que eu gosto de fotografar. Então não tem como não emprestar. Mas quebrar o pé não é bom, não. Porra, foi traumático. Foi foda. Porque esse ano, como eu falei, eu decidi ir para algumas festas que eu nunca tinha ido, né? E o próprio projeto da usina na estrada, que eu sempre gostei, acho muito bacana. Eu fui pro Nego Fugido, pro Bembé, fui para Saubara agora. Sim, Marujá. Foram três eventos que eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido para nenhuma dessas festas. Teve a Boa Morte ontem, que eu também gostaria de ter ido, não fui por outros problemas. Mas são lugares que, assim, que eu já vi tanta fotografia que eu sempre tive a impressão de que eu já fui. Até eu já tive a impressão de que eu já tinha ido. E as pessoas, pô, Pedro, mas você nunca foi pro Nego Fugido? Eu falei, não, nunca tinha ido. Fui agora pela primeira vez. Não, é isso que eu tô, mas nunca tinha ido. E nunca tive vontade de ir, o que é maluco. Porque todo mundo fala, pai, isso é sua cara, é sua cara, é sua cara, é sua cara. E eu nunca tinha tido vontade de ir. Esse ano eu fui. E racionalizando a minha ausência desses últimos anos, eu até pensei, eu falei, porra, foi muito melhor, justificando a minha ausência, eu ter ido agora com um olhar muito mais maduro para a fotografia do que disputar os espaços que eu vejo sendo disputados. Eu não, como eu disse, eu sou pequeno, eu não sou de disputar espaço, eu vejo gente empurrando o outro, uns negócios meio maluco, que para mim não cabe na fotografia, muito menos numa fotografia tão rica como é a nossa. A gente, às vezes, um assunto vira uma disputa, enquanto tem 200 assuntos do lado. Sim. E a própria confusão que é causada, o alvoroço por um negócio, que às vezes você vai na própria rede social, tem 50 fotos iguais, de 50 fotógrafos. Não que seja errado, mas esse espaço eu não disputo, não. Tem uma coisa muito louca, que eu acho que tem gente que fica esperando você montar a cena da sua foto para ir lá e roubar a sua foto. Acontece. E eu acho isso muito incrível, assim, porque, velho, como você falou, tem um assunto ali, tem um assunto aqui. Eu sempre, quando chego num lugar fotografado, na caminhada de Zé Pilintra mesmo, eu cheguei e eu fui o último a tirar a câmera da bolsa. Todo mundo já nervoso, e eu primeiro vou olhar o ambiente, eu não sei. Foi a primeira vez que eu fui, eu comecei a olhar. Quando desceu, que foi descer na montanha, eu tirei a câmera. E aí eu comecei a fazer as fotos. O elevador Lacerda, eu falei, pô, vou pegar uma pessoa, botar ali, pegar o elevador Lacerda de fundo. Ah, mas tem os fios. Tem um fio. Eu não sou da Coelba. Aí eu tirei foto de uma mulher e logo depois ela pegou o bebê para amamentar. Aí eu vi aquela cena, ela estava vestida de pombagira, amamentando. Aí eu perguntei, posso fazer sua foto? Ela, claro. Aí eu fiz as fotos. Aí Tiaguinho passou por trás de mim e fez assim, fotão, viu, velho, fotão. E desceu, sacou? Em momento nenhum ele pegou a câmera para fazer a mesma foto. Isso. Que é um cara que tem amizade e porra, vou fazer com você aqui, massa. Pode estar aí, pronto, aconteceu isso no Bebê do Mercado. Quando eu peguei o charuto, que eu acendi o charuto, tínhamos 9 pessoas fotografando, cada um fez sua foto. E eu estava ali com o charuto, acendendo o charuto, a fumaça, você, mas todo mundo fez as fotos, cada um fez sua foto, o mesmo modelo, claro. Mal acabado. Mas todo mundo tem seu ângulo, tem sua fotografia. Isso, velho. E assim, eu quando fui... Eu tenho um trabalho com a comunidade indígena lá do sul da Bahia. Sim, que é incrível. E a primeira vez que eu fui, por exemplo, na reserva da Jaqueira,
eu passei o dia inteiro sem a câmera. Eu fui para dormir lá 3 dias. Aí, no primeiro dia eu passei o dia inteiro sem fotografar. Não fotografei o primeiro dia. O primeiro dia eu fui assistir aula na escola com as crianças indígenas, fui almoçar, passei a tarde inteira com eles, fui para artesanato, passamos a noite inteira na beira da fogueira contando história. A época o cacique Carajá contando as histórias dele, a primeira vez que ele viu um não índio, como que foi a situação. E aí, no outro dia, 5 da manhã, quando eu acordei, aí eu peguei a câmera. Aí eu falei, não, hoje eu vou fotografar. Então, eu já sabia qual era a rotina, onde que eles iam, que horas começava a aula das crianças, quem era o professor. O professor, na época, inclusive, da escola, era o cacique Ciratã, hoje, que é meu compadre, que com muito orgulho eu sou o padrinho do filho dele. E a gente tinha essa história de começar, da hora de sair, a logística do dia a dia da reserva, da aldeia. Então, quando eu comecei a fotografar, você já percebe com intimidade a minha fotografia. A minha fotografia tinha intimidade. Sim. Eu já não era ali um estranho, como eu fui no dia anterior. No dia anterior, eu era um visitante estranho, um corpo estranho dentro da reserva. Que os olhares das crianças são diferentes. Os olhares das pessoas... Exato. Então, no segundo dia, eu falei, ele de novo ali. Passou batido. Inclusive, então, tem uma foto sua que eu acho linda dessa série, que é o do gurizinho com o seu afilhado, com a bola. Ele tá com um cocazinho. Pô, aquela foto, pra mim, é uma foto que mostra o real ali, ó, uma criança com a bola, um indígena, e isso é incrível. E é a mesma coisa, assim, quando eu falo, durante a pandemia eu fiz algumas lives, e uma delas foi com, acho que 2 ou 3, com meu compadre, Ciratã, lá da reserva. Eu tenho um lado político declarado, que eu não preciso falar aqui, porque minha foto fala por mim. E durante a pandemia, a gente estava preocupado com toda a política federal em relação ao assistencialismo mesmo da comunidade indígena. Eles passaram um período inteiro de pandemia sem a visita de um único médico. Toda a questão da vacina, que é pública, todo mundo já conhece. E eu estava angustiado com a situação que eles estavam vivendo ali. E eu fiz algumas lives, a pessoa, isso não é nem, e ainda de forma pejorativa, né? Isso não é nem índio, tem celular na mão, como é que faz live? E as pessoas estão presas no indígena de Porto Seguro de 1500. Isso foram iludidos, roubados e matados. Isso aí, a discussão de tomar esse velho não acaba nunca. Então, assim, por que o indígena não pode ter o celular, não pode ter a câmera, não pode ter nada? Como eu falo assim, com todo respeito ao trabalho do antropólogo, a antropologia é ciência, e a ciência eu sempre respeito. Hoje, eu não vejo o porquê de você botar um antropólogo durante um ano dentro de uma reserva indígena para ele descrever como é que é a relação do indígena com qualquer situação que seja. Pergunte ao indígena, o indígena fala, porra. O indígena sabe explicar, ele sabe falar, ele tem a comunicação. E eu lhe digo mais, as lideranças indígenas lá do sul da Bahia, da reserva da Jaqueira, tem Ciratã, Juari, Carcaju, tem uma galera Pataxó que tem uma oratória que quem sou eu perto deles? A facilidade de comunicação é monstruosa. Então, você implantar um não indígena, hoje em dia, para falar como que é a relação indígena, seja entre eles, não, é só você perguntar. Quando eu fiz algumas exposições, algumas coisas assim com relação indígena, a pessoa, não, para você falar, eu falei, não, eu não falo em nome do indígena. Se você quiser que eu conte a minha história, eu conto a minha história com a comunidade indígena. Para falar do indígena, eu convido o outro para falar. E aí, na época, eu trouxe um amigo que fazia direito aqui, que é Pataxó, e ele veio, eu falei, não, ele vai falar da história dele. Sim. Aí Taquari chegou, contou a história dele, eu só me apresento e falo, não, quem vai falar da comunidade indígena é Taquari. Ele é comunicador, hoje ele é bacharel em direito, não sei se está advogando, mas é um cara que sabe muito da história, ele faz parte da história dele, ele sabe do direito, ele sabe comunicar de forma sensacional, porque eu vou estar ali falando, porque eu convivo, registro e tenho um acesso, vamos dizer assim,
não vou nem falar público, porque no meu acesso público é muito pouco, mas tem indígenas Tucumã, muita gente com não sei quantos mil seguidores, ativistas mesmo, Sim. e que, porra, velho, qual é a necessidade de você ter alguém para representar esses caras? Não faz sentido. Eles se representam. Pô, eles falam, pô. Eles falam. É tão óbvio. Então, existe esse preconceito, existe essa forma pejorativa de tratamento com a comunidade indígena, existe uma forma... isso vem muito lá no sul da Bahia, tem muito conflito de terra, que é onde aparecem muitas questões. Normalmente eu não tomo partido, mas se você quiser... Não tomo partido nas discussões particulares, né? Mas se você quiser avaliar quem é dono da terra, porque eu estou lá desde a década de 60, eles estão lá desde 1500, irmão. Antes de 1500. Antes de 1500 foi descoberto. Que foi uma discussão que eu estava ouvindo recentemente, assim, em que ponto que a gente deixa de chamar a população pré-histórica para chamar de indígena? Porque a pré-histórica é a indígena que já estava aqui. Já é a mesma comunidade que estava aqui, só que aí existe uma divisão de tempo que é discutida, não sei como é que é feita isso. Mas é a mesma pessoa da pré-história, é a mesma indígena que estava em 1500, que está até hoje lutando e brigando. Mas a fotografia, o respeito pelas pessoas, que é o que a gente conversa várias vezes, né? A questão da fotografia ter que ser boa para todo mundo. O fotografado, o fotógrafo, e como eu digo, se não tá bom para nenhum dos dois, não tá bom para um, não tá bom para nenhum dos dois. Tem que ser bom para o fotógrafo, para o fotografado, para a história tem que ter o respeito, tem que respeitar a história dele, saber que sem o fotografado sua fotografia não existe, no meu caso principalmente, porque eu fotografo pessoas, e sem você aquele registro também não existe. E as pessoas confundem muito isso eu fotografo a pessoa, mas a foto é minha, eu fiz a foto, a modelo não importa. Você está fotografando uma pessoa. Ela tem também o direito dela. Aí a gente vai para outra seara. A foto é sua. Sim, a foto é minha. A foto é sua. E é o que eu sempre falo, assim, um pouquinho voltando para a área da atuação jurídica. O fotógrafo ele é muito responsável pelo que acontece com a fotografia dele. E o fotógrafo ele tem, historicamente, um vício de tratar a sua profissão como informal. O fotógrafo não tem um contrato. Ele se inibe em apresentar um contrato formal, dando os direitos dele, os direitos da imagem, do modelo, trazendo tudo isso, que é exatamente onde a gente evitaria todas as discussões jurídicas em relação à violação da imagem, violação autoral, onde a gente mataria a discussão. Só que o que acontece? O fotógrafo trabalha na informalidade. Existe o freelance que fala assim, quantas vezes, eu não conheço muito do mercado de eventos, essas coisas, mas eu sei que acontece, de Mocotó, que é um fotógrafo renomado, contrata um outro fotógrafo que está iniciando, você é meu freelance hoje, cobra 5 mil para um cliente, paga 500 300 para o cara fazer as fotos dele, entrega seu cartão para ele. No final, ele entrega o cartão para você com todas as fotos que ele tirou e você assume a autoria das fotografias como se fosse sua. E aí, quem é o autor da fotografia? Não é Mocotó, é o fotógrafo. Só que ele nunca aparece. Aí é um vício de mercado escroto, em que o freelancer sempre se arromba, sim, porque ele às vezes ele fotografa melhor do que o fotógrafo que contratou, ele não tem o nome dele exposto, quando tem, ele não tem o direito de usar essa fotografia, e tudo isso está no senso comum, está no que é normal isso. É o normal você encontrar uma foto na internet e utilizar. Não, isso não é normal. E que seja normal, é errado, é ilegal. Então, existe essa questão do direito autoral, direito de imagem, e um não anda sem o outro. Se você não puder conciliar o seu direito de fotógrafo com o direito de imagem da outra pessoa, é fadado a uma hora da merda. E quando já vi isso aí, eu vou dizer porque eu sei que é a pessoa, e não foi uma vez só, não. A pessoa pega a câmera, Pedrinho, tá vendo ali, faça aquela foto pra mim ali. Aí você pega a câmera dela, dessa pessoa, faz a foto, a pessoa vai publicar que a foto foi dela que fez. Tá na câmera dela, né? E aí? Que é isso aí, né? Mas aí ainda existe uma questão a mais. É a questão de quando foi composta a fotografia. É no apertar do botão
ou é na composição, na parte estética, técnica? Porque eu posso pegar uma câmera, botar no tripé ali, configurar ela inteira, enquadrar, botar no temporizador e vir para cá para a câmera. Mas eu posso pedir para você, ô Mocotó, vou fazer essa foto aqui, velho. Na hora que eu aparecer aqui, você aperta para mim o botão ali. Mas é isso, apertar o... E aí? E se eu pegar a câmera, você faz a fotometria, você faz a composição, você tira a foto e a pessoa... É minha. Aí é outra história. E tá na câmera eu dele. Eu não posso falar palavrões aqui, que meu diretor proibiu de eu falar palavrões. Porra, não me falou antes. Porque gosta do pau dos outros. Pi! Ele bota um pi! Aí a gente vai perder seguidor. Eu fico na tristeza quando eu perco esse seguidor. Hein? Pô, desses aí eu quero perder todos. É livramento. E a rua, Pedrinho? A rua. Fotografia de rua. Nossos personagens queridos, seu Edmilson, que é uma pessoa que eu amo de paixão. Eu tenho tanta foto do seu Edmilson que eu posso fazer uma exposição só dele. E no 2 de fevereiro do ano passado, aí teve um fotógrafo que botou, não chegou, não pediu licença, não perguntou quem ele era, botou a câmera e fez, hoje eu não estou para foto. E eu tava do lado. Aí ele fez assim, só que na minha foto é Pedro Nunes e Mocotó. Eu fiz, pô, tá com moral, caralho. Aí depois a gente foi fazer foto, aí nosso querido amigo, nosso tio Fofano, o idoso da fotografia. Seu Edmilson, olhe pra mim, não olhe só pra Mocotó não, só tem Mocotó aqui não. Que ele tava olhando pra mim fazer a foto dele, aquela que ele botou o chapéu, tava eu, você. Sim, sim. Ali uma pessoa, ele, Tiquinho, são figuras folclóricas já. Eu acho que eu falo assim, que são figuras, são as figuras mais fotografadas, né, hoje nessas festas, principalmente 2 de fevereiro, no 4 de dezembro. Mas a rua, para mim, como eu disse mais cedo, é meu estúdio. A rua é onde eu exercito toda a minha, meu olhar, meu reflexo está na rua. E a rua, ela tem esse respeito, ela precisa desse respeito. É uma coisa que, assim, hoje as pessoas, eu falo muito pela Feira de São Joaquim, porque é um lugar que eu já fui mais de 2 vezes, e eu sempre falo que as pessoas estão ficando hostis à fotografia. Existem pessoas que chegam lá com turmas de aluno, com gente, 40, 50 pessoas que nunca foram na feira, que chegam lá para fotografar, é um termo pesado, mas é exatamente o sentimento de alguma dessas pessoas. É como se fosse realmente um zoológico. Sim. É como se fosse uma caça às imagens, caça às pessoas, só que não são objetos, são pessoas. Então ali tem gente que hoje está bom, que amanhã ele não está, porque ele não vendeu o suficiente para levar comida para casa, ou que ele hoje brigou com a mulher, ou porque hoje teve alguma confusão dentro de casa e hoje ele não está afim. Sim. Então você chegar e pedir licença e pedir autorização, para mim é só uma das pequenas partes do mínimo, que é você entender que ele quer ser fotografado. Como é seu nome? Tudo bem? Pô, eu sou fotógrafo, achei massa, posso tirar uma foto? Ele entender que ele quer ser fotografado. E tem um caso que eu já contei, acho que umas 50 vezes, e toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou contar de novo. Então 51. Que é 51 agora, exatamente. Vou até tomar uma para molhar a goela. Tem um cara que vende folhas lá na feira, seu Manuel. Ele é menor do que eu. E normalmente quando é menor do que eu, era muito pequeno. E ele é negro, bem negro, preto mesmo, assim. E ele tava com uma blusa bem vermelha, um chapéuzinho, quase escondido assim nas folhas. E aí eu cheguei e falei, porra, que viagem da porra. E depois eu descobri que ele ainda tava em cima de um caixote. Aí eu cheguei lá, eu falei, pô, tudo jóia, como é o nome do senhor? Ele, Manuel. Eu falei, eu posso fazer uma foto do senhor, seu Manuel? Ele, não. Aí eu falei, não, tudo bem, não sei o que. Ele, pra que você quer tirar minha foto? Aí eu fui à forra, né? Falei, não, se você já disse que não, pra que você quer saber pra que eu quero tirar a foto? Aí ele ficou intrigado, né? Aí ele, não, porque as pessoas chegam aqui, às vezes tiram foto, dão um bom dia, não sei o que. Eu falei, não, eu sou da feira, eu ando muito por aqui, eu fotografo as pessoas, eu ando muito pela feira. E nesse meio tempo, enquanto a gente conversava, acho que umas 3 ou 4 pessoas feirantes me cumprimentaram durante a feira, né? Acho que ele viu que realmente eu tava ali. Aí eu falei, pode fazer a foto. Beleza, aí cheguei, fiz a foto, mostrei a ele olhou assim, porra, que bacana. Na outra semana, o que eu fiz? Eu levei umas 6 fotos impressas para ele, né? Nossa, mano, as fotos do senhor, pô, aí eu fiquei, foi bonito. Rapaz, se eu te mostrar a sequência das fotos,
do outro dia, no primeiro dia ele estava assim, mexendo com as folhas, sério, brabo mesmo. No outro dia que ele estava todo de verde, sorrindo, se exibindo. Modelo mesmo. Então, assim, é a forma com que você acessa essas pessoas. Eu tenho muito receio de falar algumas coisas, por exemplo, no Mocotó, que a gente tende a achar que a gente é melhor que os outros em várias coisas, principalmente em relação a condições financeiras, a privilégios, a muitas coisas. E eu falo assim, as pessoas que estão ali, as pessoas que estão dentro da feira, elas são tão receptivas, que se constrangem em dizer não a muitas situações do próprio fotógrafo, de abordagens. Então, a gente ter esse respeito, ter essa noção e saber que a gente está ali como um estranho, saber chegar como chega na reserva e assim, fica parecendo que fala, não, só você sabe chegar. Não, não é não, velho. É comunicação. É educação. É comunicação. É simples, é falar. E eu sei que existem pessoas que não têm a facilidade que eu tenho. Isso é meu. Sim. Essa facilidade de comunicação é minha. Isso vem da minha história. Eu morei em 10, 11 cidades na minha vida. Então, minha vida escolar, da hora que eu entrei na escola até o meu 3º ano, foram 9 ou 10 escolas. Então, eu saía no meio do ano, acho que dessas mudanças, 4 ou 5 foram no meio do ano. Então, eu chegava numa turma totalmente entrosada, na adolescência, na infância, uma geração perversa com coleguinha. A gente era perverso e era também fruto da perversidade dos outros. E aí eu chegava para me entrosar. Ou eu tinha habilidade para isso, ou ia passar um período de minha vida de escola toda me arrombando. E isso me criou uma casca. Então, assim, por incrível que pareça, eu sou muito tímido. Hoje já não sou como eu já fui, mas eu era tímido de, por exemplo, eu não lembro de ter feito uma pergunta em sala de aula. Minhas dúvidas eu levava para casa, anotava e tirava. Eu tinha vergonha de perguntar ao professor, sempre tive. Apresentar trabalho de escola, isso não existia, porra. Eu tirava nota na prova, tirava a prova no teste para não ter que apresentar. E de vez em quando eu ia para recuperação. Eu digo isso porque você, quando a primeira vez que você me conheceu, foi lá que a gente se viu realmente, assim, foi lá em Baçaí, naquela usina Experience, e você me pegou pela mão e a gente virou amigo de infância ali. Sacou? Às vezes a gente junta umas peças. Porque maluco se atrai. Tem disso também. Para-raio de maluco, eu chamo isso. Eu sou. Mas você falando isso, é engraçado que no 4 de dezembro do ano passado, eu cheguei, todo mundo lá no mercado de Santa Bárbara, todo mundo lá curtindo, tomando cerveja, aí veio o Tiquinho. Eu fiz, meu amor, eu estava esperando você. Ela botou a mão na cintura e fez, para fazer minha foto? Eu disse, não, para te entregar a sua foto. A foto que tinha feito 1 ano atrás. Eu entreguei ela, fez. Ela se desarmou, sacou? Ela veio, obrigado, poxa, eu sou feia assim. Não, você é linda, meu amor. Terminamos no dia 4, eu dizendo que ia casar com ela, dizendo que ia casar comigo. Tem foto do pedido de casamento. Sacou? Que é uma figura que é chato, velho. A pessoa chega lá, botar a câmera na cara, converse. Eu tenho alguns amigos indígenas que fotografam também, né? Nossa. E aí eles fizeram isso uma vez na Coroa Vermelha, fotografar fotógrafos. Eles estavam com a câmera, viam um fotógrafo lá, tiravam uma foto, aí juntavam 5, 6, tudo com a câmera em cima do cara. O fotógrafo olhava para um lado, olhava para o outro, não entendia nada. Ele falou, não, só estou retribuindo a gentileza. Quem fez isso uma vez em Maragogipe foi o fotógrafo Hélio Tomita. Hélio Tomita saiu um carnaval só fotografando o fotógrafo que estava em Maragogipe. Ele não fotografou uma careta, ele fotografava os fotógrafos que estavam em Maragogipe. Eu acho que assim, a gente tem umas condições, existem cuidados que a gente precisa ter, respeitos e saber onde a gente está. Há 3 anos não, todo ano tem, mas acho que há 2 a 3 anos teve aquela questão que foi um pouco mais pública e exposta, a relação das pessoas fotografando as religiões de matrizes africanas, fotografando as figuras, inclusive o Edmilson estava nesse cenário, desse burburinho dessa época, dessa ocasião. Eram 4 ou 5 pessoas fotografando, e alguém se deu ao luxo de fotografar de fora e jogar na internet que
pessoas brancas estavam fotografando negros, usando a imagem. Quando que ele vai receber essa foto? E, velho, isso é um cuidado que eu tenho muito cuidado. Eu sou essa pessoa branca. Eu fotografo, eu não tenho religião, eu não tenho nenhuma direção religiosa, mas eu respeito muito todas. Eu ando em todos os lugares. Dá mais trabalho do que outras. E aí a gente pensa numa situação de que quem está de fora está sempre julgando, sem conhecer aquela história. E dentre os fotógrafos que estavam nesse episódio, são pessoas que já ajudaram muito ele, sim, que ajudam, que é como se eu me senti naquele lugar do fotógrafo. E eu falava assim, porra, eu podia estar nessa cena. E seu Edmilson, como você já falou dele, eu vou falar, é uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo, tem uma relação de dia a dia, independentemente de eventos, com ele, com a filha, com o genro, que vende fruta lá no comércio, miserável, bota os cajuzão bonito da porra. Eu falo, Eliseu, eu só tô bebendo por sua causa, velho. Compra uns touca de caju. Quando eu chego lá, ele me abraça e pergunta, cadê Pedrinho? Manda aqui. Então, assim, é uma relação que... E eu poderia estar naquela foto, sim, sendo julgado por estar fotografando um homem negro, fazendo isso. E a gente tem esse hábito, e hoje com a rede social, de buscar seguidor, Instagram, como é que fala? O caça-like. E, porra, aí não é isso que funciona, velho. A devolutiva da fotografia, ela tem que existir, velho. Tem que existir. E, assim, não dá pra você fazer isso sempre. Eu sou muito consciente disso. A gente já conversou sobre a questão de você pedir pra fazer a foto e ter que fazer a foto para não perder o momento da fotografia. Fotografia é momento. E, às vezes, você vê a fotografia, você não tem como pedir autorização para fazer aquele registro. Você vai perder o momento. E você pode nem ter autorização. Então, você faz a fotografia, você vai lá, conversa, como eu já tive que apagar a fotografia porque a pessoa não queria, e dá tudo certo. Apaguei, ou faço depois e não mostro, não publico, porque ele não queria. Sim. Mas a fotografia eu faço. Às vezes, você tem uma lente que tem um alcance maior, ela lhe permite isso. Sim. Que é uma fotografia roubada. Roubada mesmo, no sentido literal da palavra. Você não perguntou primeiro se ele quer. Aí você faz a fotografia e depois você pergunta. Isso, às vezes, acontece. Claro que acontece. Não tem como você fugir disso. Se você quiser aquela fotografia, a gente compõe o tempo todo, porra. A gente fica o tempo todo na cabeça compondo. Quando a gente acha, e se você parar para fazer o caminho que eu acho que é o mais justo para todo mundo, você perde a fotografia. Então faz depois. Você perde, né? Não vai ter mais a cena, não vai ter mais a pose. E até a naturalidade. A naturalidade dele é outra. Você pode até repetir a cena, mas... Quando eu vou pra feira, meu pai fez 81 anos, dia 13 agora, e ele é a figura... Se ele não for pra feira todo sábado de manhã, ele fica triste. Aí eu vou com ele quando eu tô lá em Maragogi. Meu pai sai falando com todo mundo. Aí eu sempre tô lá e... Pô, seu bigode é bonitão, vai. Pô, esse bigode, hein? Esse bigode é retado, viu? Vou tirar uma foto sua. Eu já ganhei a pessoa ali. Aí quando eu volto da outra vez que eu vou para Maragogi, eu levo as fotos impressas e sai distribuindo. Seu Chico do Café também na Feira de São Joaquim, sim, que é um cara que ele tinha já é falecido, já falei sobre ele outras vezes também, e ele tinha uma cabana, uma lojinha na feira. E, porra, era um negócio muito pitoresco, velho. Eu falei, porra, eu tava com o Thiago, inclusive, no dia, Thiago Quirino. Aí, porra, fiz as fotos, não sei o quê, entreguei as fotos na outra vez, eu fui levar as fotos. Eu lembro das datas, porque no dia que eu fotografei foi no dia do meu aniversário, 22 de outubro. E eu só comemoro no dia, né? Esse ano, por exemplo, é quarta-feira. Então, quarta-feira, 6 da manhã, eu tô na praia, depois eu tô comendo água, vou pra feira e a gente se acha. E eu vou com você. Pronto, vou pensar no seu caso. E aí, eu fui pra feira de São Joaquim, fiz essas fotos. No dia 5, eu fui levar essas fotos pra ele, dia 5 de novembro, que eu fiz outras fotos e entreguei. Velho, esse cara lá, o olho marejava, assim, enchia d'água, falando assim, pô, nunca mais eu tinha visto uma foto minha. Porra. Aí ele falou assim, você pode me dar outra pra eu levar pra minha nega? Aí eu falei, não, são todas do senhor, acho que deve umas 15 fotos. Aquele dia, foi o 5 de novembro de 2016, foi quando surgiu a ideia do Foto Combinada, do projeto da Kombi. Porque eu falei, porra, eu preciso levar a fotografia impressa para as pessoas. As pessoas não têm mais acesso. Volta para a história de Salgado. A gente só registra, a gente não documenta, a gente não guarda, a gente não imprime, a gente não tem o hábito mais de ter a fotografia palpável. E
geralmente quando a gente faz rua, a gente faz pessoas mais velhas. Até quando essa pessoa vai estar aqui? Não, eu contei essa história, eu fui convidado para fazer parte do programa daquele, ou foi o Mosaico Baiano, ou foi o Conexão, que eu já participei dos dois. E aí, lá ele. O próximo ele vai fazer malhação na Globo. E aí, eu contei essa história de seu Chico, no outro dia, a neta dele veio falar comigo, eu sou neta de seu Chico, você tem essas fotos, eu queria ver essas fotos, não sei o quê, e mandei todas as fotos para ela, eu falei, são todas suas. Não são minhas as fotos. Eu tava ali por força de ocasião. Olha que saudade que eu tava de meu avô. Ela me segue ainda, a gente Isso já se massa. falou. E essa conexão, ela existe porque eu fotografo os mesmos lugares. Isso, quando eu falo assim, eu respeito quem fotografa e não volta, porque tem gente que viaja o mundo inteiro, que vai passar 2, 3 dias no lugar, você não tem a mesma conexão com a pessoa. Eu tô, normal, hoje menos, mas eu tava todo fim de semana, tava na Festa São Joaquim. Então, eu conheci as mesmas pessoas, eu fotografo as mesmas pessoas, eu levo. Então, existe uma relação com elas. E eu fotografo onde eu ando. Se eu estou em Porto Seguro, eu vou, não tem como eu ir para Porto, passar na reserva, não falar com meu compadre, passar um dia. Então, a facilidade que eu tenho, que é assim, de não sair do país, nunca sair do país, de nunca ter viajado, de não ter saído, é a facilidade que eu encontro na constância dos lugares. Sim. Que a pessoa, pô, mas você, como é que você vende foto das pessoas? Eu falei, velho, as pessoas que eu fotografo, que eu vendo as fotos, são meus amigos. E transformaram em meus amigos. Tem um outro, claro que tem. Recentemente eu fui pro Nego Fugido, descabaçando-me. Acho que no final do último dia, 27 de julho, fiz a fotografia de uma pessoa que eu não conhecia. Aí eu falei com Águida e Ilane, que são pessoas que estão sempre por lá. Eu falei, pô, eu preciso do contato dessa pessoa. Porque tem um cara de São Paulo que está interessado na fotografia, quer comprar, e eu não quero vender sem ele saber que eu estou vendendo. Claro. Aí, no mesmo dia, a Águida e a Ilane conseguiram o telefone do cara, eu entrei em contato com ele, ele autorizou a venda, já fiz o termo de autorização de uso de imagem, ele assinou, acertamos, já passei uma parte da venda da foto para ele, e tá tudo certo, irmão. Tudo certo. Tá bom para mim, tá bom para ele, foi excelente, é uma conexão a mais, foi excelente o fato de ter fluído, nem sempre flui tão rapidamente dessa forma, mas são lugares que eu podia buscá-lo. Outra coisa, se eu vou na Índia fazer uma fotografia, passo lá 2 dias e volto. Como que eu vou comercializar uma fotografia de uma pessoa dessa com autorização dela? Eu não tenho. Aí você vai pensar, deixa de comercializar ou assume o risco? Aí cada um tem sua posição, tem sua postura, o que acha certo, o que não acha. Nem sempre o certo é justo, nem sempre o justo é certo. Então, cada um pondera, assume sua responsabilidade e risco, como já vimos muitas coisas aí de gente que fotografa criança, que vende a foto, nesse está na casa de um artista, a foto aparece na rede. Pois é. Aí é risco, faz parte do risco. Foi de graça, você arriscou de graça. Você ganhou dinheiro, compartilhe. Acontece muito de plágios, né? Você vai, faz uma foto, a pessoa vê sua foto, como o Quirino tem, fotografando, tem um trabalho incrível que ele faz com os meninos em Iemanjá. Aí você vê depois outros fotógrafos fazendo, aí eu até brinco, né, que ele faz um trabalho incrível, é a pessoa faz um trabalho meia boca achando que é ele. Aí publica, copia texto. Mas às vezes esse mesmo cara que copia, só para a gente ter noção do que a gente está falando, ele tem um acesso comercial muito maior. Às vezes ele, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, ele vende muito mais do que o trabalho impecável de Quirino. Porque ele tem um acesso. Tem pessoas que têm acesso pela profissão, têm acesso pela relação social, por tudo que eu vejo assim. Eu vejo muita gente com trabalho, eu vou falar, medíocre mesmo. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Fuleiro. Que ganha dinheiro porque está no lugar certo, na hora certa, com essas pessoas certas. Sim. Isso não quer dizer que não mereça. Merecimento, meritocracia é outra discussão que a gente não acaba também. Meritocracia é aí a gente não fala. Mas ela tem o acesso, essa pessoa tem, então ela vai vender. Então ela vai se sentir importante porque ela vendeu. E voltamos para aquela história de que você fotografa o que você sente, o que você é, o que você quer. E não para vender. Eu, no meu caso, pelo menos. Aquele meu trabalho que eu fiz de Exu, teve um fotógrafo que queria alugar aqui o estúdio, mas não alugou porque não tinha um fundo vermelho.
Eu fiz ele, você faz com luz. Ele, não. Aí depois eu tinha feito as fotos, e a foto, ele aí veio, se rendeu ao fundo vermelho, e disse, não, Da eu iluminação. fiz o fundo vermelho. Como? Com flash. Como você fez? Eu falei, você faz um curso comigo que você aprende. E aí logo depois um fotógrafo famoso curtiu minha foto, uma semana depois ele fez uma foto com o mesmo fundo, com o mesmo tom. Aí começaram a me mandar, ele te imitou, Eu fiz, não. Ele me usou como referência. Porque se ele fez, ele sabia fazer. Não adianta ele pegar, a pessoa vai olhar, ele não vai fazer. Até porque você não foi a primeira pessoa que fez um fundo vermelho com iluminação. Exatamente. E isso é inspiração, porra. Isso é inspiração. Isso é referência. Agora você fazer a mesma foto, às vezes com o mesmo personagem, às vezes com a mesma estrutura estética, isso não. Isso é diferente. E acho que assim, a pessoa fala assim, pô, a foto parecida com a sua foi mais velho. Salvador é isso, irmão. Se você imaginar que eu falo muito das fotos o cangote de baiana, né, que eu chamo. Sim. Se imagine se a primeira pessoa que fez uma foto de um pescoço de uma baiana, todas as outras forem plágios. Não é plágio. Isso é uma construção estética que é da gente, que é do nosso povo, que é da baiana, que é da cultura, que é da história. Então você imaginar que todo mundo que faz um é porque é cópia, não só vai ter um cangote de baiana e lascou. Eu quando comecei a fotografar candomblé, por ser do candomblé, fui convidado a fotografar algumas vezes. E eu me focava nisso, porque ali você sabe qual é o orixá da pessoa, de tudo isso. E, velho, é muito louco isso, porque hoje tem Mari Seixas que está fotografando o candomblé muito bem, tá voando aí, e aí eu vejo outras pessoas querendo fazer e não conseguem. Não adianta. Pode ter o equipamento que for, pode ser, não vai. Não vai não. Porque é pertencimento, porra. Quando as pessoas acham que eu já fotografo muito terreiro de candomblé. Eu acho que eu não fui 5 vezes fotografar, 5 ou 6 no máximo. Só que a minha fotografia, como foi na reserva indígena, ela é pensada. Sim. Então eu não entro em casa nenhuma sem perguntar, esgotar o que eu posso fazer e o que eu não posso. Porque eu não sei como é que funciona, eu não conheço os rituais, eu não sou da religião. E uma das coisas que mais eu receio é de chegar lá e fotografar o que eu não posso, entrar, pisar onde eu não sei o que eu estou pisando, fazer o que eu não posso fazer, porque é a questão do respeito a um ambiente que eu sou estranho. Eu sou estranho naquele ambiente. E se você não entende que você é esse corpo estranho, você vai fazer merda, irmão. Como aconteceu na praia. Milhões de vezes. Estava incorporado de algum. Sai daqui para tirar foto de Iemanjá, pedindo a entidade para sair da frente. E eu estava presente nesse momento. Eu digo, graças a Deus eu não estava. Eu estava. É isso, velho. Essa questão do respeito para a rua é muito importante. Sim. E as redes sociais, Pedrinho? Eu digo que a rede social, ela da mesma forma que ela te ama, ela te odeia, né? Rapaz, é assim, o ser humano é naturalmente vaidoso, envaidecido. E eu acho que a rede social é uma grande vaidade da geração, mas que extremamente essencial. Eu digo que se não fosse a rede social, mais especificamente o Instagram para mim, no meu caso, eu não venderia, eu não teria o alcance que eu tenho, eu não acessaria um décimo das pessoas que eu alcanço hoje. Não é um número expressivo, tem 42 mil seguidores, negócio desse assim. Não é um número que você fala assim, porra, cara, tem alcance mundial, não. Mas são 42 conectados com o meu trabalho. Se cada um der R$10, você se armou. Porra, basta cada um deu R$1 por mês, irmão. Eu abandono um bocado de coisa. E aí você chega num ponto em que você se sente refém. Eu, por exemplo, o Instagram hoje é minha grande galeria. É minha grande galeria. É onde eu mostro meu trabalho, onde eu divulgo minhas fotografias, onde eu comercializo essas fotografias. Se hoje o Instagram fala assim, hoje você não está mais aqui. Como é que eu vou vender foto? Eu não sei. Tenho nem ideia. Tenho nem ideia de onde eu vou aparecer, de o que eu vou fazer, porque todo o meu trabalho hoje, ele é exposto, apresentado no Instagram. Só que, ao mesmo tempo,
eu não me deixo virar refém dela. Porque ela é injusta. Ela faz o que ela quer. Então, o que a gente estava conversando, até hoje existe gente que me segue e que se espanta, como eu postei ontem uma fotografia de um preto velho, aí você perde 20 seguidores. Não sei o que esses vídeos estavam fazendo lá, não sei nem quem são. Como você falou primeiro, é livramento. É livramento, não dá para entender o que essa galera tava ali. A minha fotografia é muito clara. Minha fotografia tem lado político, minha fotografia tem história, minha fotografia ela é clara, a mensagem dela é muito clara. Você pode não concordar, mas você entendeu o que eu quis dizer. As pessoas que eu fotografo, os ambientes que eu fotografo, ele é muito, muito expressivo e muito, muito nítido. Então, a rede social, enquanto instrumento, indiscutivelmente merecedora do que ela se propõe. Com o dinheiro que ela ganha, com o que ela faz, tem as carnificinas, vai continuar tendo, porque o ser humano gosta de usar para o mal, mas ela é necessária. Para mim, hoje, eu não sei o que seria da minha fotografia sem o Instagram. O acesso que eu já tive de pessoas, de quantidade de artistas da Globo, de gente que me segue, que compra minha fotografia, jamais eu teria acesso a essas pessoas. E isso é massa porque, querendo ou não, como você falou, artista da Globo que está comprando, um artista, música, está levando a Bahia. É a questão, é a minha Bahia. É a Bahia no recorte, na história de Pedro Nunes. Que existem. É a minha Bahia, exatamente. Então, quando o pessoal, você fotografa o quê? Eu falei, eu fotografo onde eu ando. Só que eu ando pela Bahia. Eu mal saio daqui. Então, quando eu vou para fora, tem um amigo que ele falou assim, eu vou te levar, você passar um mês comigo no Rio de Janeiro, que eu quero ver você fotografando a escola de samba. Ele tem acesso à escola de samba. Que ele falou assim, eu quero ver como você se comporta fora de sua segurança, que é a Bahia, fora de sua segurança. Falei, mas aí se você quer me ver fora de minha segurança, não me leve pro Rio, me joga no Rio Grande do Sul, me bote no Sul. No Rio ali é a minha segurança. Eu acho que o pouco que eu conheço do Rio de Janeiro, ali eu vou estar em casa do mesmo jeito. Se você quer me testar, ele falou, não, realmente, vou levar você para uma colônia italiana no Sul. Eu falei, pronto. Aí você vai me testar. Porque existe a natureza fria, a diferença do comportamento. E o Rio, Bahia, eu acho sempre muito, muito parecido. Então, a gente tem essa questão do contato, da abordagem simples, da abordagem direta. Eu fui em Minas, tanto em Valadares quanto BH. Você vai fotografar, chega, parece assim, o que eu fiz? Não fiz nada, só tava lá. O meu problema era estar lá. E tem uma coisa que, uma frase que a gente fala, que é uma resposta que a gente dá às pessoas quando fala assim, você é de onde? Sou da Bahia, sou de Salvador. Você é de Salvador? A maior parte abre logo um sorriso. A maior parte porque assim, eu acho que existe, sim, todo o preconceito. A hostilidade de tratamento. Eu advogo nacionalmente e vejo, vou citar 2, mas são vários. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são muito hostis. Sim. Quando o próprio sotaque, meu sotaque, ele aparece na frente. Então, existe sim uma visão de inferioridade, de superioridade, né? Na nossa inferioridade, que isso não faz sentido, velho. Então, quando você fala assim, as pessoas se abrem porque a gente chega, velho. A gente chega sorrindo. A gente chega. Só música, né? Que a gente não deixa de ser nunca. Mas eu viajava com banda. E o engraçado é, todo lugar que eu ia, eu sempre levava na minha bolsa fitas do Senhor do Bonfim. Chegava em hotel para ficar em pousada. Você tem fita do Senhor do Bonfim? Tem fitinha da Bahia, fitinha da Bahia, fitinha da Bahia. E era uma coisa que eu já levava para deixar. Toma aí, ó. É doideira. Sacou? Aí na outra vez que eu ia, já estava mais querida. Poxa, aí já tinha mais uma moral. E a gente entrega a gente se entrega. Pois é, Pedrinho, eu fico muito feliz de estar aqui com você, sendo o primeiro UsinaCast. Você também é de uma outra geração. Mas agradeço. Esse ano eu já faço 48. Pois é. Mas eu rodei um tempo sem hora, então o motor ficou meio batido. Tô chegando lá. Agradecer o convite, não só a disponibilidade de sempre, que a gente sempre teve um com o outro em relação aos nossos interesses, a fotografia, a contar história, a fazer acontecer.
A gente fala muito das pessoas que só reclamam sem ter iniciativa, e ter iniciativa é trabalhoso, ter iniciativa é custoso, é muito difícil. E desejar vida longa ao UsinaCast. Obrigado. E que eu volte mais vezes. Com certeza vai ser muito prazeroso estar aqui de novo. E vamos inventar temas para você ficar voltando, entendeu? É Isso fácil. importante. Se você não arrumar, me fale que eu arrumo. E assim, a fotografia baiana precisa de mais união. Eu falo assim do encontro, dos encontros mesmo, de você... A própria Lubrito que eu falo, que você falou que encontrou ontem, é uma pessoa que eu vejo uma vez no ano, porque achar ela, a agenda você não consegue. Mas é uma pessoa que toda vez que a gente se encontra, sempre tem uma relação bacana. O mesmo eu não sei não, mas ela é meio coisada. Ah, não, ela é tipo... Ela é queridaça. Então é isso, Pedrinho. Obrigado, meu irmão. Cima. Vamos nessa. Que eu volte mais vezes. Toda quinta-feira teremos o lançamento do nosso podcast, do episódio novo. Sempre que a gente gravar, a gente vai ser lançado à quinta, porque nós somos de quinta categoria. Muito obrigado, meu povo. Valeu, galera. Aquele axé. Aquele axé.